Quando eu digo isso, irmão, que tira credibilidade, é porque avacalha o nome do Espírito Santo, avacalha a função do Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim para os seus discípulos: eu vou para o Pai, sim, vou morrer, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas não se fiquem tristes, não se desanimem, se alegrem, porque é necessário que eu vá para que Ele venha. E se eu for, eu orarei ao Pai, que mandará outro Consolador, que estará com vocês até o final dos séculos. E esse outro é o Consolador, é o Espírito Santo, que está hoje aqui em nosso meio. Se você veio aqui a esta casa, esse meio, você veio impulsionado pelo Espírito Santo. Você sozinho não viria. Eu sozinho não viria, irmão Cleo, tem mais irmãos. Eu sozinho no estado que eu disse hoje, eu botei os pés para fora de casa hoje para vir para cá. Hoje foi um dia de inédito na minha vida, que eu passei o dia todo em casa. Então, se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse de mim, eu não teria vindo aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, que está em mim, me impulsionou, me trouxe aqui nesta noite para mudar a minha história, mudar meu cativeiro, colocar um novo cante nos meus lábios e glorificar a Deus, o Jesus ressurreto, o Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deu-se aquele belíssimo encontro, e aí Paulo agora caiu do cavalo, ficou cego, levou para a casa de Ananias, e aí depois, Ananias, parece que esse nome onde foi, passou, esteve lá, e aí passou lá, e aí cego, e aí quando passou a ver, Deus tirou as escamas dos seus olhos, e aí passou a ver agora o Salvador, como libertador, para só reconhecer a soberania de Jesus, para só reconhecer o poder de Jesus. Irmão, reconhecer o poder de Jesus é automaticamente também reconhecer o poder do Espírito de Deus sobre a vida. Uma vida vazia, sem a presença do Espírito Santo, como diz aqui a nossa reflexão, Paulo, o poder do Espírito. Uma vida vazia, sem a presença do Espírito Santo, podemos afirmar com toda certeza também que é uma vida vazia sem a presença de Deus. Agora, irmão, infelizmente, no nosso seio pentecostal, nós precisamos cada dia, cada instante, ratificar, afirmar a função correta do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos pentecostais clássicos. A Assembleia de Deus, né? Ela é tida como a Assembleia de Deus é tida como histórica, uma igreja histórica e pentecostal clássica. Mas da Assembleia de Deus, da doutrina pentecostal, surge outro movimento chamado de neopentecostal, que para minha visão é uma desgraça para o pentecostalismo. Porque você pode dizer que é uma desgraça, porque ele perturba totalmente a função do Espírito Santo. Cristo como o Salvador. Para eles que ainda estão esperando o Mashiach, ainda estão esperando o Salvador. Mas para nós não, para nós é diferente. Nós queremos que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei dos Reis, e que Ele já veio, e que logo voltará para levar a igreja para si. Louvado seja Deus. Eu tenho pena deles, muita pena, porque ainda hoje eles estão esperando esse Mashiach, estão esperando, mas para nós ele já veio, e é por essa razão que nós estamos aqui esta noite. Portanto, Paulo agora, queridos irmãos e queridas irmãs, ele passa a perseguir esses seguidores do Mashiach, ele passa a perseguir os seguidores de Jesus. Mas como Deus é maravilhoso, Deus é lindo,
Ele prepara todas as coisas, sabendo que Paulo foi preparado. Ele não sabia o propósito da sua preparação. Para ele foi preparado apenas o homem mais instruído em Gamaliel. Para ele era natural apenas para servir o judaísmo. Mas Deus tinha um propósito muito além para ele. Deus via muito além para ele. Deus via a missão que ele cumpriu aqui na terra. E Paulo, irmãos, sem sombra de dúvida, ele foi o maior do nosso século presente. Depois de Cristo, ele foi o maior plantador de igreja da história. Ou seja, ele foi o maior proclamador do Evangelho. Ou seja, ele foi o maior, depois de Cristo, ele foi o maior missionário da história do cristianismo. Mas como foi quando de Paulo, meus irmãos, vocês sabem disso? Paulo ia alegre e animado para perseguir os crentes. Mas aí Deus preparou aquele encontro no caminho de Damasco. E aí eles se encontraram com quem? Eu costumo dizer que Paulo foi a única pessoa que foi evangelizada pelo próprio Cristo. Paulo foi a única pessoa, depois da morte de Jesus e ressurreição, ele foi a única pessoa evangelizada pelos alunos, colaboradores, que semana após semana se dedicam ao ensino das Escrituras. O início da EBD no nosso país, da famosa escola dominical, ele remonta da data de 19 de agosto de 1855 em Petrópolis, uma cidade do Rio de Janeiro, quando os missionários escoceses Robert e Sarah Kelly realizaram a primeira aula. E em 2005, portanto, esse ministério tão relevante completa os seus 170 anos de história, formando discípulos de Cristo e consolidando a educação cristã. E a Assembleia de Deus, porque a escola bíblica dominical não é não é marca só da Assembleia de Deus. Não. A escola bíblica dominical ela começou a existir na Assembleia de Deus a partir da década de 1940. Foi quando a escola dominical, através da CPAD, tá certo? A Casa Publicadora, começou a publicar esses periódicos que nós usamos hoje. Portanto, hoje celebramos o Dia Nacional da EBD. Eu convido os irmãos aqui presentes a dar uma calorosa salva de palma à nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por esse dia que ela comemora o seu dia.